Tem uma passagem por Tubarão e Criciúma no dia de hoje? Na verdade, infelizmente, a gente não tem o tempo que gostaria. Nós estamos trabalhando no Congresso, eu estou votando. Ontem nós participamos das votações. Enquanto você está afastado, nós votamos à distância. Então, de uma certa maneira, você não prejudica o trabalho lá em Brasília. Mas não dá para ficar muito tempo no Estado. Eu fico em torno de uma semana e retorno a Brasília. Eu tenho uma função, sou vice-líder. Então eu tenho que ajudar na coordenação dos contatos, de chamar as pessoas para votar e mesmo conduzir a orientação das votações. Então nós temos essa agenda aqui. Eu cheguei ontem à noite aqui em Tubarão. De Tubarão nós passamos hoje pela manhã rapidamente, vamos a Criciúma visitar o quartel 28 GAC. Só uma formatura rápida e depois vamos a Araranguá, a região de Araranguá, Sombrio, ali naquela parte. E retornamos à noite para Tubarão. Amanhã a minha agenda é em Florianópolis o dia inteiro. À noite eu volto aqui para Tubarão e fico aqui até 12:30, um pouco mais, e aí retorno para Joinville com outras agendas. Então realmente o tempo é curto. Apertado. A ministra Damares vai estar na nossa região sábado e domingo. Será que vai acompanhá-la também? Não? Ela, na verdade, ela chega na sexta-noite. Era para eu participar da recepção dela, mas como meus compromissos Tubarão já estão assumidos, ela tem compromisso lá na sexta-noite, no sábado pela manhã e chega aqui para almoçar 12:30. Aí eu devo me incorporar da equipe dela na hora do almoço. Vou estar recebendo outros deputados, a vice-governadora vão estar com ela, mas eu vou me incorporar aqui, pedir para me incorporar aqui para poder atender a minha agenda aqui e também prestar conta aqui em Tubarão. Bom, o Senado aprovou essa semana a questão da mudança das eleições para novembro, agora passa pela Câmara dos Deputados também, né? É para essa semana ou semana que vem? Como é que é? Eu acho que semana que vem ou na próxima, como eles aprovaram e há uma certa urgência em se trabalhar essas datas, nós devemos votar na semana que vem ou no máximo na outra semana nós vamos estar votando esse assunto. Bom, a questão, a lei complementar a 173, eu até ia perguntar para o senhor, aquela que ajuda os estados e municípios nessa época de pandemia, está toda liberada já? Tem alguma, porque tinha alguma discussão, a questão de algumas restrições nesse sentido, né? De uma maneira geral, já foi aprovado. Existe uma certa burocracia de ajustes, uma ou outra coisa, mas já está toda aprovada, até porque nós completamos 100 dias de pandemia. No início de março, para cá, nós já temos 100 dias de pandemia. O Brasil já mudou muito. Hoje você tem uma rotina diária diferente, é o home office, as pessoas não conseguem trabalhar. Lá em Joinville, agora, pessoas de 60 anos só vão sair para ir para o hospital, farmácia ou médico. Eu sou uma dessas pessoas, então dificulta, assim, vai estar mudando a rotina das pessoas. E com isso, nós já temos que estar nos acostumando a uma vida que não será igual. Posteriormente, a gente nem sabe quando vai acabar a pandemia. É verdade. O secretário Dyson Trevisol, ele sabia que o senhor viria agora pela manhã, já cedinho, quando eu dei a manchete, ele já passou aqui uma mensagem. Ele pediu para agradecer o apoio que o senhor está dando para Tubarão, o secretário municipal de saúde, na emenda parlamentar para a reforma do posto do Bom Pastor. A licitação, ele disse que vai ser lançada em breve e entregaremos a ordem de serviço. Aí ele agradece também o Léo Goulart, o Léo, que é o seu assessor aqui, que sempre tem dado uma atenção especial à Fundação de Saúde. E aí o secretário da Televisão pediu que eu fizesse ao vivo esse agradecimento ao senhor. Eu agradeço a ele, mandou um abraço. A gente tem priorizado entre as nossas áreas Tubarão, como eu digo, sou cidadão honorário daqui. Meu filho nasceu aqui, me formei na Unisul em Direito e fui feliz 4 anos no comando da terceira companhia aqui. E realmente minha carreira não podia parar naquele momento, senão eu teria, pela minha esposa, eu teria ficado em Tubarão. Ela é daqui? Não, mas ela também gostou demais. Gostou? Ela é de Joinville e era professora da Unisul, do curso de Psicologia na época. Então nós estávamos muito tranquilos, assim, uma vida excepcional aqui, que a qualidade de vida do Tubarão é grande. Aqui a gente teve uma relação muito forte com o pessoal do Rotary, queria agradecer aí a maçonaria, todo mundo, que a gente teve uma relação muito forte também com os prefeitos da minha época, Stênio Sorato e o Irmoto Foichute, foram os dois com quem eu convivi naquela época. Muito bem. A gente sabe que lá em Brasília está vivendo um momento muito difícil, a questão principalmente do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República tem dado muitas declarações e até naquela questão do Queiroz ali, ele fez algumas críticas. Como é que o senhor, como deputado federal, tem visto hoje a atuação do Supremo? Olha, eu sou uma pessoa moderada.
apesar de não ser... Um pouquinho mais pertinho, é melhor. Eu acho que pelo fato da gente fazer o curso de Direito, a gente conhece um pouquinho da legislação do país, entende a nossa Constituição, mas a Constituição sempre é feita dentro de uma motivação política. Ela foi feita em 88 para ser parlamentarista e acabou permanecendo presidencialista. Isso gera algumas incongruências e dificuldades para o Executivo. Se fosse parlamentarista, não tinha apoio, mudava o novo chefe de Estado, primeiro-ministro. Mas como é presidente, e a gente tem a noção do presidente forte, existe um conflito dentro da própria Constituição das ações do Executivo. E para que isso não ocorra, é preciso você ter uma boa harmonia e uma base no Congresso para passar suas pautas. O STF, ele é para dirimir dúvidas nas relações constitucionais. E eu, particularmente, acho que hoje ele está dirimindo dúvidas em ações não relevantes constitucionais, que deveriam ser tratadas em juizado pequenas causas e PROCON. Eu vejo o STF atuando de alguma forma como um juizado de pequenas causas e PROCON. Também faço essa crítica, não aos ministros, individualmente a ministros, mas não à instituição STF. Alguns dos ministros. Há algumas atuações monocráticas. O STF é um órgão que tem 11 ministros, mas alguns deles estão tomando decisões como se tivesse todo o poder de um presidente da República do Executivo. Ele para todas as ações. Então, a minha proposta, isso gera na população uma insatisfação com a atuação, também com o Congresso, que trava isso da democracia, mas trava nossas pautas de governo. E a única solução para isso é a gente mudar a nossa legislação. De que forma? Uma PEC que reduza o tempo, aí eu defendo isso sempre, reduza a permanência dos ministros do STF. Hoje ele pode ficar de 35 a 75 anos. 40 anos, você nem está com 40, Vera. Um elogio para você. Que bom! Então, as pessoas que têm 40 anos, imagine você que uma pessoa será quase que um rei. Reinados longos duram 40 anos. Hoje você nomeia um juiz que fica 30 anos, 31 anos, como vai ficar Celso de Mello, o Marco Aurélio Mello, o Toffoli, 33 anos. É muito tempo, isso é um reinado que eu acho que nós não estamos desse regime de reinado. Então nós temos que haver possibilidade de trocar, estabelecer prazos. A Alemanha trabalha com 12 anos para os seus ministros do STF, a França com 9 anos, outros países semelhantes. Os Estados Unidos é vitalício, mas tem uma outra forma, é uma democracia mais estabilizada, mais definida. A nossa democracia tem muitos partidos, nós temos 36 partidos lá dentro da Câmara, mais de 30, muito difícil você fazer alinhamentos. E as decisões dos ministros, que nem são, eu não chamei nenhuma vez de juízes, porque não é exigência que o ministro seja um juiz. Ele basta ter um notório saber jurídico e conduta ilibada, que isso também é muito relativo, é uma coisa subjetiva, conduta ilibada. Eu acho que então nós temos que mudar esses critérios. Nós vamos apresentar uma PEC tentando reduzir o prazo dos juízes. Isso não é um ataque ao STF. Por ser indicação também, o senhor acha que isso acaba... O processo de indicação, ele faz parte, a gente fez listas tríplices aí que eu acho que nem sempre tem que se respeitar, mas a composição do STF é por juízes de carreira, procuradores e uma parte da OAB. Talvez a gente possa mudar isso com mais juízes, não extinguindo a representatividade das outras categorias, promotores e advogados, mas aumentando a presença oficial de juízes no grupo. O senhor acha que essa renovação constante seria uma forma também de se evitar muita interferência por parte do judiciário? No atual momento, todos foram indicados para o presidente da República. E não dá para dizer que não haja uma relação de semelhança, uma certa dívida que a pessoa tem com quem indicou, uma gratidão. Então, eu acho que a gente, mudando os critérios, estabelecendo prazos, isso vai mudar. O Exército tem essa experiência. Quem tem essa experiência exitosa são as Forças Armadas. Castelo Branco, quando assumiu o governo, ele mudou. Nós tínhamos uma situação semelhante, os generais e marechais podiam ficar até a PEC da Bengala, 27 anos, na época 70, e nós tínhamos pessoas ali que ficavam 20, 25 anos no controle de uma Força Armada. Gerava um certo feudo, um vice-reinado, vamos dizer assim. Eu acho que, de certa forma, isso ocorre. Quando o Castelo reduziu para 12 anos nos 3 postos de general, sempre nós temos um general conhecido, uma liderança que se destaca, mas ele irá
para uma reserva e passa a atuar de outra forma e não tendo a força. E o Exército tem sido uma instituição que foi muito favorável para nós, não só Exército, Marinha e Força Aérea, essa transição limitando a permanência das pessoas. Hoje, pessoal, Forças Armadas ainda dá todo o apoio para o presidente da República? Hoje existe uma boa relação? Olha, a relação institucional é boa, o presidente tem origem nas Forças Armadas, eu convivi com ele, eu sou da Academia Militar com ele, nós temos uma boa relação, concordamos com a política do presidente, as ideias dele, mas algumas ações das Forças Armadas são mais relutantes, nós somos uma estrutura de... O que, por exemplo? Não, assim, o que eu posso te dizer? Nós não podemos achar que as Forças Armadas servem ao governo. Força Armada são servidores do Estado. Então, assim como diplomatas, tem algumas carreiras que são carreiras de Estado. Às vezes a população confunde isso, pede uma intervenção militar, que a gente sabe que é uma solução extrema, a gente tem que trabalhar de uma forma muito diferente, nós não somos favoráveis, as Forças Armadas não são favoráveis à intervenção, e sim ao diálogo, à moderação, e a gente conseguir buscar harmonia entre os poderes da República. Uhum. A questão, o Supremo tem chamado muitas vezes essas manifestações em prol do presidente da República como manifestações antidemocráticas, né? Eu lembro, o senhor até fez uma live a semana, e eu até assisti uma parte dela, o senhor fazia até uma crítica com relação a essa colocação feita pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que não, em alguns pontos, por exemplo, o Senado também, nesse caso, o Supremo tem agido de uma forma errônea? Olha, ao analisar essas manifestações? Qual é a análise que nós temos? Quando você tem uma manifestação, você não tem um controle de acesso às pessoas que entram na manifestação. Eu sou da área de segurança, já servi em batalhão de guarda, coordenei segurança também na iniciativa privada. Você não tem o controle de apresentar um ticket ou um acesso. Entra a pessoa que quiser, pode inclusive entrar pessoas armadas dentro de uma manifestação. Tem quem vai só para a manifestação e tem quem vai para fazer... e ali pode ser até infiltrado. Isso é muito comum. A pessoa infiltra, tira uma faixa e essa faixa ali tem alguns dizeres contra o Supremo ou contra o Congresso. Então nós não sabemos se aquelas pessoas são realmente... pessoas do nosso grupo ou se são infiltradas. Então, é sempre um pessoal mínimo, você não vê uma quantidade nas manifestações de apoio ao presidente, é um outro grupo pequeno que se manifesta ali, mas o contexto, ali nós temos pessoas de idade, famílias, crianças e a maioria da população em todas as idades apoiando a ação do presidente. Existe uma frustração porque o governo não consegue avançar nas suas pautas, que são as principais pautas para mudar o Brasil. Então, acho que o STF em si, quando você particulariza que está sendo atacado, nós temos que inverter o olho. Vamos olhar para o lado do Executivo. Quantas pessoas não chamam o presidente de genocida, homofóbico, nazista? O próprio ministro Celso de Mello comparou o presidente a Hitler. Se isso aí era uma coisa inadmissível para uma autoridade da República, comparar uma outra assim. Outras dizem que ele não tem capacidade, o governo está mostrando que tem. Então a gente olha que pode se atacar todos, todos podem atacar o presidente. Se há uma resposta em relação aos outros poderes, ao presidente, porque ele representa ali a instituição, Poder Executivo, chefe supremo. Quando alguém ataca um ministro do STF, mas estão atacando o judiciário. Nós temos que ter a mesma analogia, não podemos atacar. O que nós temos é que trabalhar buscando a harmonia e a independência dos poderes. Mas nessa forma de crítica, muitas vezes, até do pessoal que faz a movimentação toda no Brasil, muitas vezes tem fugido um pouco do controle, não tem? Algumas pessoas, na sua opinião, eu vi algumas declarações, alguns que vão, a própria Sara, que agora foi solta, né? Mas ela faz algumas declarações assim, até que acaba prejudicando o próprio governo. Vera, eu coloco assim, eu acho que a população tem que conhecer as suas características, você tem que saber quem é essa pessoa, qual é a formação dela, como ela vai agir. E eu discordo dessas manifestações violentas e muitas pessoas fazem com o intuito de aparecer. O cara quer aparecer, tanto de direita como de esquerda, às vezes a pessoa quer aparecer e se vitimizar, buscando no futuro conseguir um grupo, um apoio eleitoral. Então não defendo de lado de direita nem de esquerda, condeno ações violentas, acho que, mas chamar uma manifestação de apoio ao presidente, de antidemocrático, e as outras
que são terroristas, na minha opinião, antifaz. Eles são os fascistas. Eu dou exemplos lá das torcidas de futebol, que eles estão mobilizando torcidas organizadas para ir torcer, e você vê aquele pessoal que é extremamente... Poderia estar no serviço militar, até você não vê nenhum fraquinho ali, são pessoas de complexão física forte, torcidas organizadas, que a gente vê que apareceram nas últimas 3 semanas, quando eles surgiram, aparece pau nas manifestações, pedra, foguete, coisa que já matou um repórter da Bandeirantes, lá no Rio de Janeiro, em 2013, o Santiago. Foi um foguete lançado por um grupo do PSOL, pessoas de lá. Então, veja, nessas manifestações, quando aparecem pessoas semelhantes ao Black Bloc, a gente, por instinto de proteção, se afasta. E está se afastando. É claro que a polícia tem que coordenar locais distintos, evitar o confronto e tal, mas eu falo que o ataque ao STF agora foi jogar fogos de artifício por cima, uma coisa que não vi como ataque, quando em 2015 o MST foi lá e quebrou o STF, quebrou os vidros, houve ataque ao Ministério da Agricultura também, eles fizeram, ataque ao Congresso com quebra, e nunca se disse que aqueles grupos eram terroristas ou que ameaçavam a democracia. Começou aí nesse momento. E eu cito como exemplo também a manifestação desse grupo em Curitiba, que foi na segunda-feira seguinte ao primeiro domingo, lá em São Paulo, onde estava o deputado Glauber Braga e a deputada Sâmia Bonfim, são do PSOL. O PSOL é o extremismo da esquerda, estavam lá mobilizando esse pessoal, e em Curitiba, no dia seguinte, depredaram ali o centro cívico, depredaram bancos, depredaram pontos de ônibus, depredaram placa. Foi uma instrução agressiva, só tinha eles. Não tinha ninguém, eles sozinhos conseguem depredar. Então, essa mudança de querer taxar no pessoal do Bolsonaro como antidemocrático e os outros como defensores da democracia, como as grandes empresas de televisão, da grande imprensa estão falando, é só uma narrativa. É uma narrativa. Quando o Supremo chama de antidemocrático, por exemplo, uma movimentação antidemocrática, o senhor acha que acaba também fazendo com que a população se revolte e acabe também tendo uma posição diferente a essa movimentação? Eu acho que, de certa forma, nós somos influenciáveis, sim. A gente precisa não ser tão influenciáveis. E nós temos que ter uma responsabilidade. Eu acho que o ministro Supremo, o que ele representa, nós também do lado de cá e dos outros lados, nós temos que representar confiança para a população e não um estímulo à agressividade. Então, eu acho que todos nós devemos ter pautado nossos discursos na moderação e buscando um alinhamento. Eu sempre falo isso. Nós trabalhamos numa praça dos 3 poderes. Poder executivo, poder legislativo, o poder judiciário, mas acima de todos na praça tem a bandeira do Brasil, que é para lembrar que nós trabalhamos pelo Brasil. E muitas vezes nesses conflitos se esquece que nós trabalhamos pelo Brasil. E uma democracia, ela tem que ser aperfeiçoada. Para isso existe proposta de emenda constitucional e até mudança de regra. Nós vamos ter eleições, a oportunidade de mudar. Nessas eleições você muda o poder executivo municipal agora, e nas outras vezes o estadual e o federal. Mas o judiciário não pode ser mudado nessa democracia, do que eu falei. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande no poder judiciário, que deveria ser quase pessoa. Você olha para a justiça tem que gerar confiança. Você olha para a justiça, eu posso ter alguma coisa, mas eu vou ser julgado com confiança. Hoje, a gente tem dúvida se a atuação do judiciário, principalmente do STF, gera essa confiança. Com algumas decisões. Nós queríamos ali a prisão em segunda instância, que a população vê muito importante, a segurança, aumento de penas. Nesse momento eu tenho uma proposta de dobrar as penas em caso de corrupção, em casos de calamidade. Sou um dos autores da Frida Ética, para que essa PL passe, para a gente dobrar a pena de quem está praticando corrupção na calamidade. Então tem várias coisas que são muito travadas. O que eu acho é que nós temos que ter moderação. Nós temos que agir como adultos, e às vezes você consegue separar briga de criança mais fácil do que briga desses apoiadores. Tudo muda. Eu acho que o presidente da República, por exemplo, ele mudou alguma coisa em termos de quando ele foi eleito, das propostas e tudo mais, hoje, porque parece que está se adequando. A proximidade, por exemplo, com o Centrão já é uma forma diferenciada. Ele sempre foi, o Bolsonaro sempre foi contra o Centrão. Agora a gente nota que ele está começando, já que o pessoal tem quase 50% ou mais de 50% do Congresso. O senhor acha que ele está mudando essa questão, a atuação, até para melhorar esse relacionamento com
como próprio brasileiro? Eu acho que nós temos que pensar no Brasil. E não adianta eu estar certo e todo o Brasil errado e o meu certo ser a única coisa. Eu acho que nós não temos que buscar o estar certo e sempre o melhor para o nosso país. Ser oposição é uma coisa e situação acaba se adequando. Mas os dois têm que pensar no país. Eu tenho debatido com a esquerda e digo, vocês estão totalmente, desde que o governo subiu, votando contra as propostas são melhores para o Brasil. Nós pegamos o Brasil numa grave crise econômica, todo mundo sabe disso, está se tentando fazer reformas, implementar projetos de lei em medidas provisórias para resolver essa situação e vocês não permitem. Então essa atuação eu discordo da esquerda. Nós temos que ter oposição, mas não uma oposição contrária ao país. Aí entra num outro aspecto que a gente está falando, a governabilidade. Sozinho, são 513 deputados que têm o mesmo poder de voto, embora alguns tenham funções de maior relevância dentro da Câmara, o meu voto é igual ao do Rodrigo Maia, como é de um parlamentar de esquerda. E é voto da maioria. Então, para passar as coisas, você tem que ter governabilidade. O nosso partido, o PSL, infelizmente, ele não tinha maturidade para trabalhar em conjunto. Nós éramos muito heterogêneos, então o nosso partido rachou por diversas situações. O presidente buscou o lado que ele queria honestidade, não queria dinheiro, queria uma outra forma de trabalho. E eu fui para esse lado, alguns parlamentares ficaram do outro lado, rachando o PSL. Nós já tínhamos uma base pequena, rachamos ao meio. Então o presidente precisa de ter base para votar. São 513 deputados, nós precisamos lá de 257 para passar uma pauta. Senão nós não vamos passar as pautas. Isso é muito difícil, porque a esquerda se posiciona dessa forma. Então essa governabilidade é nesse sentido, não quer dizer que ao trazer políticos de centro ou do antigo centrão, o governo mudou, ele vai estabelecer os mesmos critérios de nomeação para as pessoas, a honestidade, a capacidade administrativa, só que abrangendo outras pessoas indicadas por outros partidos, e isso faz parte da democracia. Democracia é um governo para o povo, mas com a composição de vários partidos. O próprio presidente sentiu essa questão do Centrão ter um pouco mais de proximidade para conseguir? Eu acho que quando você se isola, você não está bem vivendo uma sociedade. Você não pode estar isolado da sociedade. Sociedades são a convivência de pessoas juntas, dentro de normas e tal. E aí nós estávamos acabando isolados. Houve essa necessidade dessa governabilidade e eu acho que o país vai avançar. Nós fizemos aí a lei do saneamento ontem no Senado. Isso. Hoje foi aprovado o Código de Trânsito Brasileiro ontem, que é uma mudança que foi aperfeiçoado. O presidente tinha uma ideia, houve uma manifestação de parlamentares. E até a própria esquerda contribuiu, e nós aprovamos um novo Código de Trânsito que vai regular, e outras pautas tem que ser assim. A proposta tem que vir, a maioria delas, do Executivo, e nós, no Parlamento, trabalharmos para fazer essa proposta ser o melhor possível para a sociedade. Com a formação do novo Partido Aliança pelo Brasil, muita gente do PSL, a gente sabe que, né, principalmente aqueles que têm a característica, a ideia do presidente Bolsonaro, acabam saindo. O PSL consegue sobreviver? O senhor acha que acaba morrendo? O PSL pode morrer ou sobrevive com a saída dele? Na verdade, eu acho que tem aquela frase do Churchill: a gente na política morre 1000 vezes, mas nasce 1001. Então o PSL, nesse momento, ele tomou um fermento na eleição de 2018. Tinha um deputado federal, o Luciano Bivar, quando o presidente decidiu ir para lá, juntou 8 e elegeu 6. E esperava eleger de 20 a 30 deputados, elegeu 54. 53, mas havia aqui 54. Ficamos a maior bancada do Congresso. Isso foi o fermento. Mas o bolo às vezes sobe e depois ele abaixa. Quem faz bolo sabe disso. O PSL, nesse momento, eu vejo ele regredindo. Vai regredir muito, até porque, aí eu digo, eu só sou deputado por causa do presidente Bolsonaro. Sem o Bolsonaro, eu tenho pessoas que me conhecem, mas não teria a possibilidade de me lançar numa campanha, de fazer uma campanha barata, que o nome Bolsonaro ajudou muito. O PSL não terá Bolsonaro em 2022. Então não terá, o governo do Estado não terá Bolsonaro. Nenhum deputado terá, alguns terão ainda proximidade com o presidente Bolsonaro, mas a grande maioria que ficou contra não ter. A criação do Aliança, o Aliança deve crescer não só com parlamentares do PSL, mas também com de outros partidos alinhados com
com pensamento de direita, de um respeito à democracia, de valores de família, valores de educação que não seja ideológica, valor de liberdade econômica. Então, com essas pessoas, com esse elemento de ideias, poderão vir a ingressar na aliança, sim. Então, não vejo... E o aliança, quando criado, nós estamos falando futuro, nós não estamos com ele criado, ele deve ser um partido que vai representar mais a direita, com composição, e alguns do PSL que estão do outro lado, esse do Bivar, não deverão entrar nesse PSL, nessa aliança. Muito bem. Tem muita gente aqui do nosso Facebook ao vivo. A Fátima Gaivota, que é lá do Camacho, mandando um abraço. Rosinete Roldão, bom dia. Ela mora em Capivari de Baixo. A Dica Berkenbrock da Rosa, também ligado. O Diego Brasil, ótimo dia, tudo de bom aí, tô ligada no programa. Edi Soares Souza, a Eloá Guimarães, o William Constante, ligado aqui em vocês, na Praia do Camacho. Deixa eu ver, tem um recadinho aqui. Bom dia, Vera. Tem o Rucaldo, bom dia. Coronel Armando, orgulho dos catarinenses, um forte abraço. Tá dizendo aqui. Também tem, acho que tem recadinho que eu tinha visto aqui. A Rose do bairro de Oficinas também tá ligada no programa, mandando abraço e mandando abraço para o senhor também. Deixa eu ver. Bom dia, um abraço para o deputado Armando e parabeniza por interceder na aquisição do avião que ficará como monumento de uma praça, lembrando a nossa aviação em Tubarão. É o vereador Gelson Bento também, ligado e mandando um abraço para o senhor. Ok? Muito obrigado, Gelson. Obrigado a quem se manifestou. É uma satisfação. Eu digo aqui que eu sou catarinense em Tubarão. Nasci no Rio de Janeiro, mas em Santa Catarina, a única cidade que me adotou foi Tubarão. Então agradeço a Tubarão e sou muito feliz aqui de estar presente com vocês, apesar do tempo ser curto. O avião está chegando. Vai chegar. Eu não sei quando será aí na inauguração, mas nós já estamos em tratativa para ele se deslocar aqui para Tubarão e ser montado. Tem algumas características técnicas. A pintura da aeronave é para ela permanecer como se estivesse no céu, então a tinta é uma tinta especial, tem posições para se colocar. A Força Aérea vai dar essas orientações técnicas aqui para Tubarão. E eu tenho certeza que será uma boa lembrança aqui do aeroporto que nós tínhamos em Tubarão, que era uma grande maravilha aqui para a cidade, para o desenvolvimento econômico. Nós vamos ter em Tubarão a Praça do Avião e o deputado intercedeu junto, né, a FAB, a questão de trazer um avião aqui para a cidade. A gente quer agradecer também. Obrigado. E claro, a gente vai ser um ponto que realmente vai marcar a história do município. Deputado, eu sei que o senhor tem um compromisso, quero agradecer do senhor, agradecer do Léo também, o Léo Goulart também. Sempre que vier a Tubarão, a gente tá aberto aqui as portas para que faça uma visita, tome um cafezinho com a gente. Obrigada por essa conversa também. Vera, muito obrigado pela oportunidade. Outra vez nós falamos de Brasília. Se vocês precisarem conversar comigo, eu estou sempre à disposição. Hoje, com essa possibilidade de ligar e colocar, a gente está à disposição. Mas presencialmente eu acho que é muito melhor a gente estar na cidade, tomar o café junto com vocês. E agradeço aqui a Tubarão e a você pela oportunidade e vamos continuar trabalhando pela cidade. Com certeza a cidade e a região da Murel é muito importante para a gente ter o desenvolvimento aqui do sul do